prontinho. Iniciamos a gravação e podemos começar a nossa aula então. Só tem 17 pessoas. Meu Deus do céu, louco para fazer chamada da falta de todo mundo. Mas vai dar certo. Então, a gente finalizou na aula passada justamente aqui, né, quando a gente estava entrando nesse grupinho aqui, que é o grupo dos tetrápodas, ou seja, daqueles que apresentam os 4 membros, né? Só que quando a gente fala nos 4 membros dos tetrápodas, a gente tem que pensar que eles são digitados, ou então na sua evolução, né? Porque, querendo ou não, no decorrer da evolução dos tetrápodas, esses membros ou eles puderam se perder, né? Eles acabaram reduzindo e sumindo, ou então eles puderam ser modificados em outras estruturas, como as nadadeiras, né, das baleias, ou até em asa, tá? Mas eles continuam tendo a base anatômica similar, né? Que é justamente essa base que vem da origem dos membros, né? E aí foi justamente por isso que eu passei aquele vídeo para vocês darem uma olhada. Ele é um pouquinho mais extenso, né? Mas ele é bem legal porque ele mostra justamente isso, né? Ele mostra esse surgimento dos membros e a importância que foi as nadadeiras lobadas, né, desses peixes, principalmente dos peixes pulmonados, que foram eles os animais, né, os organismos que deram, então, de uma linhagem deles que surgiu, então, os demais animais, nesse caso, os tetrápodas. Nossa, estou me baralhando todo, estou nervoso. E aí aqui nesse slide mostra mais ou menos isso, né? Como que aqui já, ainda lá no Siluriano, né? Ainda lá antes do Devoniano, esses peixes passam então a sofrer, né, pressões para saírem do ambiente aquático, né? Então eles começam a desenvolver esses membros, os membros inferiores e superiores, e nesse período, né, os oceanos, como mostra lá no vídeo, estava repleto de vida, né? Então a competição era muito grande, e além da competição ser muito grande, aparentemente ocorreu uma diminuição bem expressiva nas concentrações de oxigênio nos oceanos, né? E esses animais precisavam respirar. E tudo isso então acabou sendo uma pressão para que esses animais, assim como as plantas, né, já estavam mais ou menos fazendo, começassem a tentar adentrar esse ambiente sem a água, que era um ambiente terrestre. Claro que já começou, meu bem. 2 minutos se passaram, deu tempo de falar muita coisa. Não, a gente começou agora. Estou falando justamente do vídeo, né? E aí nesse período é justamente isso que acontece. Essa pressão faz com que esses animais passem então a serem favorecidos quando se desenvolvendo no ambiente terrestre, porque eles têm um ambiente bem menos competitivo, né, para eles. Querendo ou não, as plantas também estavam aumentando, né, estavam começando a ampliar sua distribuição, saindo também do ambiente aquático e indo para o ambiente terrestre. Então tinha bastante alimento para esses animais, então era tudo que eles precisavam. Então aqueles que conseguiam sair do ambiente aquático, que conseguiam sobreviver no ambiente terrestre, eles acabavam tendo digamos que vantagem em relação aos demais. E aí tudo isso acaba levando para uma seleção positiva, né, dessas linhagens, fazendo com que então esses animais passassem a vir para o ambiente terrestre, né? E aí foram justamente linhagens de animais com os 4 membros, né, os tetrápodes, que primeiro começaram essa tentativa de sair do ambiente aquático, tá? E aí essa primeira linhagem é tão engraçado que o primeiro grupo dentro dos tetrápodes, que são os anfíbios, eles continuam ainda tendo uma, digamos que, necessidade do ambiente aquático. Então eles apresentam ainda algumas características que, digamos, seriam transitórias, né? Seriam meio que ali demonstrando essa transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Sendo, inclusive, que muitos deles vivem ainda no ambiente aquático. Muitos anfíbios são animais aquáticos, né? A gente está indo muito rápido, querem que eu fale mais devagar? O que estão achando? Tá bom, professor. Tá muito bom. Beleza. E aí os anfíbios atuais, né, eles são representados basicamente por
três principais linhagens, tá? Três principais grupos, que são as rãs. A gente também chama de sapo, mas sapo na verdade é uma rã, né? Então são as rãs, as salamandras e as cecílias. Sim, as cecílias. Bizarro porque eu lembro que quando eu comecei a estudar anfíbios, eu fui descobrir que a cobra cega, na verdade, não era uma cobra, não era uma serpente, era, na verdade, uma rã modificada. Eu fiquei assim, de queixo caído, né? Então, quando vocês encontrarem no quintal de vocês aí uma cobra cega e a mãe, ai, sai de perto, é venenosa! Não. A coitada da cobra cega, gente, é uma rãzinha, é um anfíbio, né? Então, ele é um animal que está ali um pouco mais no ambiente terrestre, mas algumas linhagens ainda são dependentes do ambiente aquático, tá vendo? Ó, todos ficam passados como eu fiquei. Mas eles são anfíbios, eles são muito mais próximos, por exemplo, de um sapo, de uma rã, do que, né, de uma serpente, de uma cobra, né? Então, não façam isso com um coitadinho. Oi. Ela é cega mesmo? Ela não ela acaba não tendo os olhos muito desenvolvidos porque ela não precisa, né? Ela vive enterrada. Então, esses animais que passaram a viver em ambientes com pouca luminosidade, enterrados, geralmente eles têm uma leve regressão, né? Um leve retorno à cegueira, né? Eles passam a não gastar tanta energia no desenvolvimento de órgãos da visão, já que eles não vão ter como enxergar, né? Então, eles apresentam outros sistemas sensoriais, certo? Pintinhos... Mas, é claro, gente, eles têm... A gente vai já, inclusive, ver sobre isso. Calma. Tá. E aí, né, falando um pouquinho sobre cada um desses três grupos, os urodelos, que são as salamandras, né? São representadas mais ou menos por cerca de 550 espécies, né? Algumas são totalmente aquáticas, então tem gente que cuida, né, que cria salamandra em aquário, tem esse povo para tudo, né? Mas outros vivem em ambiente terrestre, inclusive vivendo a vida toda no ambiente terrestre. Então tem algumas salamandras, algumas espécies de salamandras que vão se desenvolver nesses ambientes mais úmidos, como florestas, né, próximos a lagoas, em rochas, geralmente em ambiente que tem uma umidade. Por quê? Porque os anfíbios eles vão depender da umidade do ar. Eles não vão poder viver em ambiente muito seco, principalmente por uma característica que eles têm, que é o tipo de respiração deles, tá? Então, os anfíbios como um todo, eles apresentam pulmão, mas o pulmão não é necessariamente o primeiro órgão do sistema respiratório deles, certo? A pele, ela apresenta uma importância muito grande para a respiração. E para que o ar, né, o oxigênio atmosférico, consiga se dissolver através da pele e o gás carbônico interno consiga se dissolver através da pele para a atmosfera, ela precisa estar úmida, certo? Então ela precisa, os animais, né, dentro desse grupo precisam estar em ambientes mais úmidos, tá? Por isso que tem aquela história. Qual é a melhor forma de matar um sapo? Alguém sabe? Joga sal e sufoca ele. Joga sal e sufoca ele. Quando você joga sal no sapo, o que você está fazendo? Você está justamente tirando, né, a umidade da pele dele, você está desidratando. Lembra lá que a gente viu da carne seca ano passado, da osmose? É a mesma coisa. E aí quando você joga sal e você desidrata ele, ela perde a capacidade, a pele perde a umidade e a capacidade de, né, ocorrer a difusão, né, do oxigênio pela pele. Então você mata o sapo asfixiado. É como se você estivesse colocando um travesseiro, né, na boca e no nariz do sapinho, evitando que ele pudesse respirar. Então, por favor, não façam isso com o coitado, tá? E uma coisa interessante é que as salamandras, né, elas apresentam algumas características dos tetrápodes mais antigos, principalmente em relação ao movimento delas, né? Elas andam fazendo esse movimentinho assim, meio que dobrando o corpo para um lado e para o outro, o que era bem característico dos primeiros tetrápodes. E inclusive a gente vê em alguns peixes pulmonados também, né? Quando eles vão se locomover, eles acabam fazendo esse movimentinho aqui, tá? Aqui embaixo, gente, eu achei muito louco, porque isso aqui é um tipo de salamandra, acho que chinesa ou
japonesa. Eu confesso que eu perdi agora qual que é a nacionalidade dela, mas é uma salamandra gigantesca e que muitas vezes aparece, né, nas cidades, inclusive tem registros dela no meio da cidade de Tóquio, a galera tirando foto, porque elas medem assim metros, sabe, 1 metro, 1,5 metro. Não tinha um ancestral das salamandras que era gigantesco também, um Diplocaulos? Sim. E tipo, um dos primeiros, né? Assim, parece muito com esse. Pois é. Então acredita-se que isso aqui inclusive deva ser um remanescente de um ancestral, né? Provavelmente alguma linhagem mais antiga dentro do grupo das salamandras, dentro do grupo dos urodelos. Mas é muito louco. Acho que se eu visse um troço desse eu morria do coração. O outro grupo, né, dentro da classe anfíbia são os anuros, que são justamente as rãs, as pererequinhas, os sapinhos, né? E já é um grupo bem mais diversificado. Então a gente já vai encontrar cerca de umas 5.400, né, espécies de rãs. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no grupo. Xalões. Parece um dragãozinho. Sim, parecem. São bem bonitinhos. E eles são bem mais adaptados para o ambiente terrestre, né, do que as próprias salamandras, por mais que eles ainda dependam, né, da umidade, inclusive na reprodução deles, né, como a gente também vai já dar uma olhada. Mas ela já tem uma capacidade de locomoção um pouco mais, digamos que, desenvolvida, mais complexa do que as salamandras, né? Elas apresentam essas patas, esses membros traseiros bem mais fortes, o que possibilita então esse salto, né? Então, elas são um pouco melhor adaptadas ao ambiente terrestre do que as salamandras. Além disso, né, uma coisa bem interessante em relação aos anuros é que eles se alimentam capturando, né, eles são a maioria carnívoros, né, então eles predam outros insetos, inclusive tem até imagem de sapo comendo cobra, comendo rato, né? Então eles têm essa capacidade de predar e eles usam para isso uma língua, né, bem desenvolvida também, que ela é bem longa e que fica dobrada na boca, né? E que ela usa, então ela é pegajosa e que usa para capturar o alimento deles, né? Muitas espécies de sapos, né, de rãs são venenosos. E aí na natureza, né, não sei se vocês sabem disso, mas a coloração ela pode dar uma ideia em relação ao perigo. Então alguns deles vão apresentar essas colorações bem mais vivas, o amarelo vivo, o vermelho, o azul bem vivo, aquele verde limão bem neon. Então geralmente são cores relacionadas com o perigo, né? Inclusive é engraçado que tem alguns outros animais que não são venenosos, né? Algumas lagartas, por exemplo, não são venenosas, mas elas desenvolveram essas colorações como uma forma de meio que driblar ali o predador dela para fazer, não vem que eu sou perigoso, né? Então é interessante que a seleção natural ela dá às vezes esses caminhos meio que mentirosos para alguns bichos como uma forma de se proteger ou então até mesmo sobreviver nesse ambiente mais competitivo, né? Evitando ali ser predado, tá? O último grupo, né, desses 3 grupos dos anfíbios, a gente tem os ápodes, né, que são esses que não apresentam os membros, então já tem ali uma mudança morfológica, tem uma regressão onde os membros são perdidos, e são justamente as bonitinhas das cobrinhas cegas, bem fofinhas, né, como eu já falei, são anfíbios. Então, da mesma forma, também dependem de um ambiente mais úmido, né, para conseguir sobreviver, principalmente pela questão da respiração, como também para a reprodução deles, certo? Então eles vão habitar geralmente áreas tropicais, né, florestas úmidas, ambientes mais úmidos, em que a maioria dos outros animais também eles vão se desenvolver nesses túneis que eles cavam, né, nesse ambiente mais subterrâneo. Elas podem picar as pessoas? Não, elas não têm veneno. Elas nem mandíbula têm, nem dente elas têm. Danilo, o fato delas fazerem túneis para sobreviver não atrapalha a questão da respiração dela? Depende, porque se você parar para pensar, muitas vezes quando você cava, você percebe que a terra lá embaixo é muito mais úmida do que a terra de cima,
né? Porque a terra mais em Mais cima, areada, então geralmente lá embaixo vai. O que pode dificultar para elas é a concentração de oxigênio, que ela também vai tender a dar uma diminuída. Então, por exemplo, acho que elas vão. Eu não pesquisei sobre isso, mas eu acredito, né, que é mais coerente imaginar que eles vão viver num ambiente bem específico. Porque eles nem podem viver num ambiente muito úmido, tipo um solo encharcado, alagado. Porque no solo alagado, geralmente a concentração de oxigênio é muito baixa. Mas também não pode viver num ambiente muito seco, né, no solo muito seco, porque senão eles não têm como fazer as trocas gasosas. Tu chegou a ler alguma coisa sobre isso, ou então já se deparou com algum texto sobre isso? Não, só fiquei curioso mesmo. Mas só para tirar mais uma dúvida sobre isso, a respiração cutânea é a principal e o pulmão que funciona como auxiliar, é? Isso. Nos anfíbios a respiração cutânea, né, que é pela pele, a cutis, que é a principal. A pulmonar ela até ocorre, mas ela não é, digamos que a principal. Até porque a capacidade de inalar e exalar dos anfíbios ela é um pouco dificultada, né? Vocês vão já entender também isso. Não tem músculos relacionados com os pulmões. Então não tem esse movimento como a gente tem dos músculos pericostais, né? E também da nosso diafragma, auxiliando com que os pulmões, com que a caixa torácica desenvolvam a pressão negativa, fazendo com que o ar entre. Na verdade, os anfíbios, quando respiram pelo pulmão, eles engolem o ar. Então, eles botam o ar na boca, aperta, empurra para o pulmão, depois aperta o tórax, empurra de volta para a boca e solta o ar para fora da boca. É bem bizarro. Então, a cutânea ela vai ser muito mais eficiente. Certo? E aí, como eu falei para vocês, né, o ambiente aquático ele não vai ser só importante para a respiração, mas ele também vai ser importante para a reprodução. Então, muitos dos anfíbios eles dependem do ambiente aquático porque eles apresentam estágios de desenvolvimento diferentes, né? Então, o anfíbio ele vai ter tanto o estágio inicial, que é o girino, né, que é como se fosse uma larvinha, como ele vai ter o estágio adulto, que é o sapo, no caso do sapo, né, no caso dos anuros, a rã. Então, esse estágio inicial de vida, ele é necessariamente aquático. Então, ele vai precisar do ambiente aquático. Por mais que alguns anfíbios, alguns anuros, por exemplo, conseguiram desenvolver estratégias para driblar essa necessidade da água, né? Alguns vão utilizar, por exemplo, as folhas de algumas bromélias. Então, uma pocinha de água que seja já é o suficiente para ele se desenvolver e conseguir ali finalizar esse estágio inicial, né? No caso das cecílias, por exemplo, das cobras cegas, né? Elas colocam meio que esse ovo ali que é quase que um desenvolvimento parcial que não chega a formar, então, esse girino, dependente tanto assim da água, né? Por isso que elas são muito mais adaptadas ao ambiente terrestre do que os demais anfíbios, tá? Mas as rãs, né, os sapos em si, eles dependem desse ambiente aquático para esse desenvolvimento inicial. Então, tem ali a formação do girino, que tem uma cauda, não tem membros, nem patas anteriores, nem patas inferiores. E no decorrer e outra coisa, a respiração ela é branquial, tá? No início, né? Quando ele está no formato de girino. E aí, conforme ele vai então se desenvolvendo, ele vai passando por um processo de metamorfose, que é quando a caudadeira pós-anal vai sendo dissolvida, né? Ela vai ser meio que absorvida pelo corpo do girino. Ele vai começando então a formar os membros, tá? Até então desenvolver os pulmões e perder as brânquias, que é quando ele está totalmente desenvolvido, e aí passa, né, agora a viver ali no ambiente terrestre. Então é como se eles transitassem entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. E isso é legal porque mostra, né, como se fosse meio que uma transição dos peixes lá do ambiente aquático para os tetrápodas, né, e para os demais animais como os répteis e os mamíferos, né, que são totalmente terrestres, tá? Eu tenho aqui um videozinho mostrando essa transição, né, essa metamorfose dos peixinhos, dos anfíbiozinhos. Vamos dar uma olhadinha? Olha, aquele é o James. A mamãe dela bota os ovos. Gente, deixa eu dar aqui um pause. Uma coisa também importante da gente citar aqui nos anfíbios é que a fecundação ela é externa.
tá? Então, isso também é uma característica similar de muitos peixes, né? A fêmea, ela põe então os ovos, tá? Esses ovos, eles não têm nenhuma camada de proteção, tá? Porque justamente eles ainda vão ser fecundados. E aí o macho, né, quando tá ali naquele abraço, apertando a fêmea, ajudando ela a colocar os ovos para fora, ele libera também os espermatozoides. Então aí ocorre a fecundação do ovo. E a gente vai ver que isso vai ser uma diferença importante nos répteis, tá? Quando chegar nos répteis e nos mamíferos, a fecundação passa a ser interna. Ela deixa de ser externa, certo? Até porque não faz sentido ela ser externa, já que os répteis e os mamíferos estão cada vez mais distantes do ambiente aquático, né? E no ambiente terrestre, o ovo sem ter uma proteção, ele não sobrevive, né? Ele precisa de uma proteção. Mas se ele tem uma proteção, ele não consegue ser fecundado. Então ele tem que ser fecundado antes da formação dessa proteção. Muito louco isso, mas vai pensando aí, vai começando aí a refletir sobre essas informações, nessa brainstorm. Alguns machos, inclusive, tomam de conta, né, dos ovos e mantém eles meio que eles salvos, né? Tenta manter no ambiente meio que úmido. Você desenvolvendo, né? A gente tem meio-dia, parece de massinha. Cedo, quarto, dia sexto, sétimo. Todo absorvido, né, o vitelo. Aí agora eles estão livres pro ovo, então aqui, ó, nadando, livres leves soltos, na caudinha, ó, coisa anal, nada de membros. Eles são muito estranhos, né? E aí começa a metamorfose, começa a aparecer então os membros. Olha só o membro anterior, que louco, né? Começa a se desenvolver, ó, internamente nessa pele aí, nessa camada, e depois ele rasga a camada. Ui, que gastura! E aí começa a ter então a absorção, né? Da cauda. A cauda começa a ser absorvida pelo sapinho. Até que chega um ponto que ela some e eles estão totalmente prontos para seguir, né, o ambiente terrestre. Que bonitinho! Aquela rã de vidro. Olha esse daqui, vermelhinho, bem venenosinho. A pele é linda, ela é quentinha. Eu adorava pegar nas rãzinhas no interior. Elas são tão melequentinhas, preguentinhas. Eu gosto muito de pegar em cururu. Cururu eu tenho nojo, mas rãzinha eu acho tão bonitinha. Like, comment and subscribe. Então, né? Esse é o grupo dos anfíbios, como vocês viram, né? É um grupo que apresenta essa transição. A gente está começando, gente, a sair do ambiente aquático. E a gente está partindo agora para o ambiente terrestre. Então, a partir de agora, diversas modificações vão ser necessárias para que esses animais consigam sobreviver na hostilidade que é o ambiente terrestre. Por mais que o ambiente terrestre ele tenha, né, trazido mais vantagens para esses animais, porque tinha menos competição e tal, mas para pensar. Tem um monte de mudanças ambientais que eles precisam enfrentar. Então a ausência da água, né, passa a ter agora um ambiente que começa a facilitar a perda d'água, calor, radiação, né? Então tudo isso vai levar a
algumas adaptações, algumas modificações. Vale, gente, o tempo tá passando e a gente já tá aqui nos anfíbios. Jesus. E a gente passa agora, então, para os aminiotas, né? Os aminiotas, que são formados basicamente por duas linhagens. A linhagem dos répteis e a linhagem dos mamíferos, certo? E qual é a grande mudança, né, que a gente vai encontrar aqui? É justamente a presença de um ovo, né, de um ovo amniótico. E isso vai estar relacionado com o que eu acabei de falar para vocês, que é a necessidade dessa proteção, né, do ambiente agora terrestre. Deixa eu ver aqui quais são as mensagenzinhas. Socorro, gosto de uma terra pequena não, pula em cima de gente. Eu vi um vídeo em que a cara serrava o ovo e mostrava como o pitinho se formava dentro. É super legal. Pois é, eu vi que tem mesmo. Mas eu acabei nem colocando aqui, sorry. Mas olha aqui, o que é esse ovo amniótico, gente? O ovo amniótico é um ovo que começa a desenvolver, começa a apresentar algumas membranas extraembrionárias. Ela vai apresentar o amnion, né, que é justamente um conjunto de membranas que vão facilitar a proteção desse embrião em desenvolvimento, certo? Então ele vai apresentar o amnion, vai apresentar o saco vitelínico, que é onde ficam os nutrientes que vão nutrir, né, o embrião em desenvolvimento, o alantoide, o córion. Aqui no slide depois vocês podem dar uma olhada qual é a função de cada uma delas, tá? Mas nos amnióticos a característica deles é que o ovo apresenta essas membranas, certo? Aí, professor, e a casca lá da galinha, do ovo da galinha? Ali, gente, é um acessório a mais, certo? A gente está falando dessa linhagem dos répteis que começam a apresentar, além dessas 4 camadas, uma casca a mais, certo? Por quê? Porque eles são ovíparos, eles colocam esse ovo para fora do corpo para ocorrer o desenvolvimento. Quando chega lá nos mamíferos, o desenvolvimento passa a ser interno, pelo menos na maioria deles. Então, já que eles não estão colocando o ovo para fora, o ovo não precisa ser protegido, né, da atmosfera no ambiente terrestre, tá? Então, quando está nos répteis e nas aves, sim, ele precisa. Por isso que tem essa casca mineralizada, essa casca com cálcio, tá? Que vai justamente servir como uma proteção a mais para esse embrião, tá bom? Professor. Sim. Esses ovos que não tem casca, é tipo aqueles ovos de cobra que é tipo meio molezinho, a parte de exterior? Ali ainda tem casca, só que é uma casca um pouco mais maleável do que a casca mineralizada, né, lá do ovo da ave, por exemplo. Os répteis, eles colocam ovos, mas os ovos dele, a casca não é tão dura. Alguém já viu o ovo de lagarto? De calango? Já. Eu brincava muito com ovo de calango lá na mãe. Sempre aparecia ovo de calango. E ele é molinho também, não é tão durinho não. Né? Ovo de calango, tartaruga. Eu nunca peguei ovo de cobra, nunca vi um ovo de cobra. Eu já vi ovo de cobra. Ele é molinho também? Ele é mole também, é. Então, porque justamente eles não vão apresentar essas substâncias mais duras, né? Como, por exemplo, o cálcio. Aí também vem uma questão, né? As aves, geralmente, elas não enterram os ovos. Né? No geral, os répteis, pelo que eu me lembro, posso estar falando até besteira, mas uma grande parte deles enterram os ovos. Né? Tartaruga enterra, ou então pelo menos põe os ovos em um ambiente um pouco mais protegido, mais úmido. Né? Então eu acho que talvez isso possa estar relacionado com essa questão dessa necessidade, né, ou não, dessa mineralização da casca do ovo. Tem algumas espécies de coruja, tipo aqui perto de casa, que elas cavam um buraco no chão e fazem um ninho dentro do buraco. Sim. Lindas. Coruja caburé, né? É muito legal isso. Então, coruja buraqueira. Aqui eu também tenho um casal que mora pertinho aqui de casa, que sempre quando eu vou correr elas estão lá. Elas são lindas. Adoro essas corujas buraqueiras. Eu já tive uma, bicho. Queria ver na tua cara? Só que minha cachorrinha matou. Tá gravado, viu? Ó o Ibama chegando aí, não. Pois é. Meu povo, vocês tirem essa mania de querer criar passarinho em gaiola, viu? Coisa feia. Isso é errado. E fora que dá prisão. Quem falou em gaiola? A criada solta dentro de casa, ela voando e roendo tudo. Sim. Sim. Voando dentro de casa. Ele é hardcore, ele cria passarinho solto.
sei. É praticamente um filme da Disney. Por lá em casa a calopsita é solta, uma vez eu taquei a vassourada nela na casa, sem querer. Caramba! Aí vocês fazem como? Vocês cantam e ela vem, é tipo da Disney. É o Branca de Neve. Existe isso, né? Mas não deu Sei. tempo. Minha cachorra matou antes desse. Isso vai na asa, professor. Cortando a coitada da asa do bicho, não fazendo ele voar. Disse faz sentido? Não era cortada. Era uma filhote, ela quase morreu na boca de um gato. Meu pai pegou ela e trouxe. Cuidado não com a vida. Mas era um caborezinho desse, buraqueiro também. Eu acho lindo. Uma vizinha, eu lembro quando eu era criança, ela também criava um e dava um pedaço de carne pra ela, numa gaiola. Eu tava morrendo de pena. E hoje tem essas duas aqui que eu fico de olho nelas, que eu morro de medo do pessoal fazer alguma coisa, matar, sei lá. Eu tô até pensando em tirar umas fotos e fazer um banner, uma coisa do tipo, pra chamar a atenção da população. Porque eu acho que nem todo mundo presta atenção. O Max, por exemplo, muitas vezes ele não prestava atenção que tinha essas duas corujas até eu mostrar pra ele. Aí eu fiquei perguntando, gente, será que as pessoas percebem que tem um casal de corujas aqui, né? Porque elas vivem aqui do lado, tem um campo aqui do lado e elas vivem lá. É a coisa mais fofa do mundo, eu falta morrer. Eu fico desesperado só quando eu imagino, tipo assim, hoje, por exemplo, eu fui correr e elas não estavam lá. Eu fico desesperado achando que elas, sei lá, foram mortas, enfim, morro de medo. Mas vamos continuar aqui. Então, além desses ovos, né, do ovo amniótico, que já é uma adaptação importantíssima para o desenvolvimento no ambiente terrestre, né, como a gente viu que esses animais passam a se desenvolver no ambiente terrestre, outras modificações também passam a surgir nessa linhagem, né, dos amniotas, como por exemplo a fecundação interna, como eu falei para vocês, né? Então a fecundação interna ela passa a ser necessária, porque o ovo ou ele vai se desenvolver no interior do corpo da fêmea, ou então se ele for posto, ele já vai ser posto com uma camada que evita que ele seja fecundado. Então ele tem que ser fecundado antes da deposição da casca do ovo, né? Esses que são postos. Além disso, né? Se a gente está falando de um ambiente que tem radiação ultravioleta, que é um ambiente quente, seco, é claro e evidente que a gente tem que começar a pensar em proteções epidérmicas, né? A pele de uma rã não vai conseguir resistir. Ela não vai ter a capacidade de proteger contra a radiação ultravioleta, de proteger contra a dissecação. Então ela vai acabar perdendo água, vai acabar morrendo, né? Se ela fosse desenvolver, por exemplo, numa caatinga, né? Que é quente, que é seca. Então, outra adaptação que foram surgindo foram as escamas, né? Então, os amniotas eles passam a desenvolver essas placas, né, de queratina que protegem, que formam uma camada protetora na pele. E o mais louco é que mais na frente essas escamas passam a passar, mas elas passam a sofrer outras modificações, dando origem às penas, né, e também dando origem aos pelos, certo? E aí eu pergunto para vocês, beleza, a gente viu nesse instante que os anfíbios respiram pela pele. Se eu colocar, né, se eu fizer lá uma modificação e conseguir desenvolver um anfíbio com escamas de queratina, eu vou conseguir então criar esse meu anfíbio na caatinga? Eu vou fazer com que isso ocorra? O que vocês acham? Eu acho que consegue. Não sei. Mas a respiração complica, né? A respiração complica. Se a gente acabou de falar que os anfíbios precisam da respiração cutânea, que é praticamente a principal, se eu coloco uma camada de queratina, lascou. Não tem como respirar mais. Por isso que quando chega aqui nos amniotas, o pulmão passa, na verdade, a ser o principal órgão, né, da respiração. Então ele passa a apresentar uma capacidade respiratória muito maior, certo? Por isso que começa a ter desenvolvimento desses músculos intercostais, facilitando, ajudando na respiração, diafragma também, porque agora a respiração toda é feita pelo pulmão. Eu não consigo respirar pela pele. Minha pele tem uma camada de epiderme, de queratina, de pelo que evita que eu consiga respirar. Então, isso aconteceu nessa linhagem dos amniotas, o que é muito mais eficiente para respirar no ambiente terrestre do que o que a gente viu, por exemplo, nos anfíbios. Olha aqui como é que é a respiração num sapinho. Ó. Ele abre a narina,
põe o ar para a boca, empurra o ar, né, como se ele engolisse o ar para o pulmão, aí tem a troca gasosa, aí ele empurra o tórax, empurra para a boca e aí sai então pelas narinas. É muito trabalho, né, gente? Imagina, eu tenho que ficar... Eu não consigo falar se eu ficar só pensando em que eu tenho que respirar. A gente não, é tudo automático. Eu tô aqui, ó, respirando e nem tô pensando que eu tô respirando. Então esse processo deles não é involuntário? Eu não sei te falar se o processo dos anfíbios é involuntário ou não, mas eu acredito que não seja involuntário. Eu acredito que seja voluntário. Que é justamente estar relacionado... Não falei nada. Tá, desculpa. Eu vou dar uma pesquisada e eu falo pra vocês. Eu acho que ele não é totalmente involuntário. Eu acho que ele é voluntário. Eu acho que ele precisa pensar e respirar pra poder respirar. Tô na dúvida agora. Porque para pra pensar. No caso deles, não importa. Mesmo que ele pare de respirar pelo pulmão, a pele dele é mais importante. É verdade. Mas, então, a gente vai conseguir esses seres com escamas agora podem ir para ambientes mais secos. Sim. Porque réptil em ambiente seco é só o que tem, né? Só o que tem. Só o que tem. Então, quando a gente olha principalmente para o passado, né, na origem desses répteis, os primeiros amniotas, eles provavelmente estavam em ambientes secos. Né? Eles estavam em ambientes mais secos, ambientes muito mais inóspitos, digamos assim, em relação ao ambiente que os anfíbios estavam. Depois que eles passaram a, provavelmente, adentrar em ambientes mais úmidos, voltar, né, retornar para o ambiente aquático, como algumas espécies de répteis e algumas espécies de mamíferos, certo? Uma outra coisa também importante, né? O desenvolvimento de mandíbula. Então, assim, uma mandíbula mais forte, uma mandíbula que apresentem dentes, que capacitem, então, que ele consiga arrancar pedaços, né? Que consiga, inclusive, desenvolver formas diferentes de predar, de caçar, como nas serpentes, tá? E isso vai estar relacionado justamente com o quê? Com o desenvolvimento de cavidades no crânio. Né? O crânio ele passa a apresentar algumas cavidades diferenciadas, que são as fenestras, onde o músculo passa a se desenvolver mais, então dá uma força maior. Por exemplo, quando a gente olha aqui, né, no crânio de um animal que não apresentam as fenestras, que a gente vai dizer que ele é um animal anapsida, tá? O músculo ele só se liga por dentro, tá? Ó. E isso, então, gera uma instabilidade nesse músculo. A mandíbula é menos forte. Quando a gente para pensar num crânio de um sinapsida, por exemplo, que apresenta uma cavidade aqui, o músculo ele já pode dar uma volta, então ele está reforçado. Então, dentro dos amniotas, né, na principal linhagem dos amniotas, a gente vai começar a perceber que os crânios vão apresentar essa fenestra, né, exceto nas tartarugas. As tartarugas ainda apresentam essa característica plesiomórfica, tá? E aí lembre, plesiomórfico porque ele é ancestral. Então elas não apresentam essa fenestra, ó. Só tem mesmo a órbita onde fica o globo ocular, tá? Diferente, por exemplo, de nós, né, dos mamíferos, a gente já... Professor, o que seriam essas fenestras? É essa cavidade aqui no crânio. Ó, essa abertura que tem aqui no crânio. Tá vendo que tem uma abertura aqui? Nessa daqui, ó. Ah, tô vendo. Nessa daqui tem duas, ó. Aí é nessa abertura que vai passar um atrás músculo. da órbita ocular. Isso, sim. Justamente. Aí passa o músculo que liga a mandíbula no crânio. Justamente. Passa o músculo que liga a mandíbula ao crânio. Então isso possibilita que esse músculo seja muito mais desenvolvido. Então dá uma maior força à mandíbula. Enquanto que naqueles que são anapsidas, né, que não tem essa fenestra, o músculo está menos desenvolvido ali. Ele não dá essa volta pelo buraco, né, pela fenestra. Então ele fica um pouco mais, digamos que instável, tá? E aí quando chega aqui, ó, em alguns, na maioria dos répteis, né, e nas aves, ele na verdade apresenta duas fenestras. Apresenta essa fenestra que é a lateral e a dorsal, que é a de cima. Por isso que eles são chamados de diapsidas, porque tem duas fenestras.
Eu não sei se vai ter a ver com a mobilidade, sabe, Hannah? Eu acho que as tartarugas, elas não apresentam a fenestra, porque, na verdade, as tartarugas são grupos bem antigos dentro dos répteis, né? A gente está falando de uma linhagem que praticamente não mudou, né, desde o surgimento dela até os dias de hoje. Então ela realmente vai apresentar essas características mais plesiomórficas, mais ancestrais, né? Enquanto que nos outros grupos ocorreram várias extinções. Então o processo de evolução levou a muitas modificações, muitas aperfeiçoações, né? Aperfeiçoamentos. Né? Então foi se aperfeiçoando a morfologia, a fisiologia, a filosofia, a fisiologia desses animais, né? Já as tartarugas, elas não mudaram muito. Elas são basicamente o que elas eram no passado. É tanto que tem registro fóssil de tartaruga que é basicamente o que a gente encontra hoje. Basicamente a mesma coisa. Não mudou quase nada. Então eu acho que nelas é muito mais uma não necessidade de mudança do que algo funcional. Tipo, elas não têm a fenestra por isso. Não acho que seja. Eu acho que é mais um resultado, é mais uma resposta de uma não mudança dessas características plesiomórficas. Não, tem algumas tartarugas que conseguem se locomover mais rápido, sim. Por exemplo, nadando, né? A tartaruga marinha ela consegue nadar de forma mais veloz. As terrestres, elas vão ter um pouco de dificuldade no movimento porque elas são muito pesadas, né? A casca, né? A carapaça delas dificulta um pouco o movimento. E é por isso que elas têm essa carapaça. Já que elas não andam tanto, elas conseguem se proteger. E, gente, é tão favorável para elas que, como eu falei, a gente está falando de um grupo que está aí no ambiente há não sei quantos milhões de anos e nunca foi extinto. As tartarugas continuam praticamente do jeito que elas eram desde quando a linhagem começou a surgir há não sei quantos anos atrás. Certo? Além disso, né, quando a gente fala também na circulação, né, no sistema circulatório, nos amniotas, esse sistema circulatório está muito mais desenvolvido, né? Então aqui, principalmente quando chegar nos mamíferos, nas aves e nos crocodilos, não tem mais nenhuma mistura de sangue arterial, né? De sangue saindo do coração e sangue entrando no coração. Então o sangue não se mistura mais, o sangue arterial e o sangue venoso, porque tanto as artérias quanto os ventrículos estão bem fechados. Se a gente for olhar, por exemplo, de um anfíbio, só tem um ventrículo. Então o sangue já se mistura totalmente lá no ventrículo. Quando chega lá nos peixes, só tem também um ventrículo e um ártrio, né? Então tem uma mistura ali do sangue. Aqui nos répteis, os mais antigos podem até apresentar um pouco de mistura, porque a parede do ventrículo não é totalmente fechada, certo? Essa parte aqui, né, de sistemas e tal, eu vou deixar para vocês darem uma pesquisada. Inclusive, já vou logo deixando claro, que a gente vai ter a nossa última atividade do ano, certo? Que vai ser a atividade que vai valer nota parcial do 4º bimestre. E eu já vou colocar no sistema hoje. Por quê? Porque eu devo dar umas 3 semanas de prazo para vocês desenvolverem ela. Porque vai ser uma tabela. É uma tabela que vocês vão ter que completar ela. É uma tabela com os filos e algumas classes, né, de toda essa parte dos animais que a gente viu até agora. E eu coloquei nas colunas algumas características que vocês vão ter que pesquisar para poder completar. Eu vou deixar também alguns capítulos de livros, que aí vocês podem dar uma pesquisada, mas quem quiser pesquisar na internet, claro, é evidente que pode. E uma das perguntas que vai estar lá, uma das colunas, é o sistema circulatório, para vocês dizerem mais ou menos como que é o sistema circulatório desses animais, desses diferentes filos, certo? Professor, repete, eu não entendi. Então quer dizer que eles não têm a separação de ventrículo, átrio, essas coisas, é tudo misturado? Como assim? Não entendi. Calma, nos répteis tem 2 átrios, tá? Nos répteis antigos, tá? Assim, digamos que nas serpentes, nos lagartos, na tartaruga, tem 2 átrios. Tem 2 ventrículos, mas os ventrículos não são completamente separados. Não tem uma parede separando totalmente eles, certo? Quando chega aqui nos anfíbios, só tem um ventrículo. Então todo o sangue que vem, né, do pulmão e o sangue que vem do corpo se mistura nesse ventrículo. Então tem uma mistura de sangue. Oi.
Esse fato do anfíbio só ter um ventrículo justifica ainda mais que a captação do oxigênio é pela pele, né? Porque o sangue misturado todo ali dificulta a distribuição de oxigênio. Não importa ele vir do pulmão ou não, né? A pele também está vindo. Então o oxigênio vem da pele, não precisa ter essa separação. Separar o sangue com mais oxigênio Isso. Porque o sangue que vem do sistema, ele já vem com oxigênio. Porque ele vem da pele. Mas aí a gente não sabe se o fato dele obter oxigênio da pele veio dessa dificuldade da separação do sangue, ou a separação do sangue veio da falta de necessidade de obter oxigênio pelo sangue, né? Sim, não tem como saber. A não ser, quer dizer, eu não sei como é que são os peixes pulmonados. Eu acredito que os peixes pulmonados também apresentam esse coração com apenas um ventrículo e um átrio. Teria que pesquisar, porque se no peixe pulmonado, né, já tiver a presença de 2 átrios, então talvez a respiração cutânea venha após a separação do sangue, né? Sim, não veio do ancestral, né? E não veio do ancestral, isso. Teria que dar uma olhada como que é o peixe pulmonado. Eu não vi. Tem que dar uma olhada lá, porque eu não sei. Tá. E aí quando chega lá nas aves e nos mamíferos e nos crocodilos, não. Aí tem total separação. Tanto o ventrículo quanto os átrios estão bem separados. Não tem mistura do sangue. Certo? Alguma dúvida em relação a isso? Não. Beleza. Tá. Em relação também à excreção, né? Quando a gente para pensar nos peixes, nos animais, nos anfíbios, que são animais mais aquáticos, né, que vivem no ambiente aquático, eles não têm problema de limitação da água. A água não é um fator limitante para eles. Então, eles acabaram, eles têm como substância de excreção, né, a amônia, por mais que ela seja muito tóxica. Por quê? Você pode dissolver muito ela, você pode diluir bastante a amônia, porque não tem limite de água, não tem água como fator limitante. Agora, quando você chega em ambientes terrestres, né, que a água é um fator limitante, você não pode diluir tanto os seus excretas. Você não pode diluir demais, senão você está perdendo água. Então, em alguns grupos, né, como os insetos, répteis e aves, eles optaram, né, eles foram, optaram não porque nenhum animal opta, né, mas eles foram levados a desenvolverem outra substância, né, de excreta, no caso o ácido úrico, porque ele é pouco tóxico, né, e ele é insolúvel, então ele não precisa ser diluído. Então ele sai ali como uma pasta. Então, por exemplo, uma galinha, né, um passarinho, ele não faz xixi. A ave não vai fazer xixi. O xixi dele, digamos assim, né, que seria o ácido úrico, ele sai como aquela pasta meio que branquinha, que geralmente a gente vê no cocô de ave, então vai sair mais ou menos próximo com as fezes, certo? Misturado. Já quando a gente chega em alguns anfíbios, mas na maioria dos mamíferos, né, já ocorreu uma mudança para a ureia. A ureia ela já não é tão pouco tóxica quanto o ácido úrico, mas ele é menos tóxico do que o amônio, né? E aí você pode diluir ele, tanto que a gente faz xixi, né? A gente não, nossos excretas não saem como uma pasta, sai como um líquido, que é o nosso xixi, certo? Alguma dúvida em relação a isso também? Não, senhor. Beleza. E aí a gente entra então dentro dos amniotas. Eu tô percebendo que não vai dar hora a gente fechar, então provavelmente... Vocês têm aula depois dessa? Sim, matemática. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar terminar pelo menos a parte dos répteis. E aí eu vou fazer um vídeo dos mamíferos e mando pra vocês. Certo? Eu separo o vídeo e mando pra vocês. Porque provavelmente não vai dar pra terminar. E aí logo em seguida também eu já vou colocar lá no sistema essa atividade que eu falei pra vocês. Que vai ser valendo a primeira nota do 4º bimestre. A segunda nota do 4º bimestre vai ser igual a que a gente fez esse bimestre, que é uma atividade avaliativa lá no Forms para responder, e eu provavelmente vou fazer ela só com o conteúdo de plantas, que a gente vai ver na outra semana, tá bom? Então, seguindo, né, quando a gente entra dentro dos amniotas, vamos falar
primeiro dos répteis. Lembrando que agora, gente, nós temos duas linhagens irmãs. Então eu não posso mais dizer que os mamíferos são mais evoluídos do que os répteis. Não, são linhagens irmãs. Assim como tem mamíferos bem recentes, né, dentro da linhagem dos mamíferos, nos répteis também tem linhagens bem recentes e bem diferentes. Como, por exemplo, as aves. Né? As aves é uma linhagem, né? Elas formam uma linhagem dentro dos répteis que é bem diferente, porque ela passou por um processo de adaptação para o voo que gerou uma mudança muito grande, muito drástica. Né? E aí, estar no novo ambiente, que é o ambiente aéreo, né? No caso voando, fez com que eles diversificassem bastante, porque não tinha competição também. Né? Se a gente parar para pensar, só tem registro basicamente de poucas espécies de dinossauros que voavam. Então, o ambiente aéreo, né, os animais que voavam eram poucos, nesse momento em que os répteis estavam ali dominando o ambiente terrestre. E em relação aos répteis, né, a gente vai falar que é uma classe que vai ter alguns grupos extintos, né, e grupos atuais. Dos grupos atuais, a gente vai citar as tartarugas, né, vai citar os crocodilos, as aves, lembrando que os crocodilos e as aves fazem parte de uma mesma linhagem. Então, por exemplo, um pombo é muito mais próximo, filogeneticamente falando, de um crocodilo do que o crocodilo é de uma serpente. Bizarro isso, né? Mas filogeneticamente falando, eles são muito mais próximos, tá? E aí vem uma outra linhagem que inclui as tuataras, né, que são aqueles animais que a gente vê naqueles documentários que ocorrem lá na Ásia, as iguanas, esqueci o nome que a gente pode falar também, eu só conheço como tuatara. E os lagartos, né, e os escamados, que são os que apresentam escamas. E aí falando um pouco sobre eles, né, o lepidossauro, que é onde está a esquamata, que são esses que apresentam, né, as escamas. As tuataras, como eu falei para vocês, são as linhagens que seriam o grupo irmão, né, desses animais com escamas. E elas são conhecidas por apresentarem características ali, tanto de ave, quanto de réptil, né, quanto de lagarto. É uma coisa meio que uma misturada, certo? Eu não vou falar muito sobre eles porque realmente a gente não conhece muito, né? Eles ocorrem muito mais naquela região da Nova Zelândia, então estão muito mais naquela região do Velho Mundo, tá? Que são restritos dessa região. São linhagens bem antigas que ficaram restritas nessas regiões, tá? Quando a gente pensa agora nos esquamatas, né, que são essas linhagens que apresentam escamas, os escamados, a gente já vai estar falando dos lagartos, né, vai estar falando das serpentes, certo? E aí eles também diversificaram bastante, apresentaram uma capacidade de diversificar para diferentes ambientes, né? Inclusive ocorrendo em diferentes locais, retornando para o ambiente aquático, como algumas serpentes que podem ser aquáticas, né? Ocorrendo também em ambientes muito secos, como alguns desertos, né? Como aqueles lagartos, inclusive esse que a gente está vendo aqui, que faz esse movimentinho para evitar queimar as patinhas, coitado. E o interessante é que aqui, assim como lá nos anfíbios, de forma totalmente independente nas cecílias, eles deixam de ter, né, deixam de formar os membros, as serpentes também perderam uns membros, tá? E aí a gente pode dizer que a ausência de membros nas serpentes e a ausência de membros lá nas cecílias, nos anfíbios, é uma característica homóloga ou análoga? São análogas, né? Análogas? Aconteceram momentos diferentes. Ocorreram momentos completamente diferentes. Se elas fossem homólogas, elas deveriam ter ocorrido no mesmo momento, né? Não teria ocorrido de forma independente. Olha, se vocês esquecerem isso, que foi uma coisa que a gente viu quando estava no presencial ainda. Vocês vão ver. Como eu falei, né, os testudines são as tartarugas. Como eu disse, elas formam um grupo bem antigo, né, um grupo que está na Terra, gente, há muito, muito, muito tempo. Então tem registro fóssil de tartaruga bem antiga que é similar ao que a gente tem hoje. E é um grupo que apresenta características bem distintivas, né? Então é muito fácil você dizer que é
ali um animal que faz parte dos textudines. Como, se você para pensar, uma tartaruga marinha, uma tartaruga terrestre, um cágado, todos eles têm a mesma característica, que é essa carapaça, né? Então, eles vão apresentar essa carapaça bem pétrea, bem dura, e que ela é fusionada às costelas, né? Ela é fusionada a esses ossos do corpo, né? Do tórax, do tronco da tartaruga, o que favorece uma proteção, né? Das vísceras do animal, né? Que é a parte mais delicada. Então, quando ele se sente em perigo, é só ele colocar pata para dentro, pescoço para dentro, cabeça para dentro, certo? Alguns vão conseguir fazer esse movimento encurtando a cabeça, outros vão simplesmente dobrar a cabeça para o lado, tá? Lembrando que existem algumas tartarugas que apresentam carapaças um pouco mais maleáveis, né? Não tão duras, que geralmente são tartarugas que vivem em ambiente aquático também, certo? E elas são lindas. E aqui também, né, essa última linhagem dentro dos répteis, que é a Arcosáurea, que é uma linhagem muito louca, porque é justamente nela onde vão estar os crocodilos e as aves. E aí, professor, qual que é a característica que pode agrupar os crocodilos com as aves? Não tem muita, mas tem algumas. E uma delas é justamente o coração. O sistema circulatório que é totalmente fechado e o coração que apresenta, né, tanto os ventrículos, quanto o átrio, totalmente, fechadinho. Não ocorrendo mistura do sangue nem pelo ventrículo, nem pelo átrio, tá? Além disso também, né, tem aquela questão de serem diapsidas, mas outros répteis também são diapsidas. Por isso que geralmente eu não uso essa como sendo uma característica sinapomórfica, né, de crocodilo com ave, tá? Mas a órbita, né, ela tem um formato diferenciado, que é um formato triangular invertido, certo? E aí inclui, então, né, os crocodilos, né, os crocodilianos, que vai estar os jacarés, crocodilos, os alligators lá, né, que são também adaptados para o ambiente aquático. Então a gente já está vendo aqui o quê? Um retorno para o ambiente aquático. Estava vendo uma tendência dos animais irem para o ambiente terrestre, né, um ambiente cada vez mais seco, independente da água, e agora a gente acabou de se deparar com uma linhagem que volta para o ambiente aquático, né? Então os crocodilianos ele retornam para o ambiente aquático. E aí passa até agora algumas modificações morfológicas, né? Como que a narina passa a virar para cima, então ele consegue ficar ali, na dele, na espreita, de boas, com o zoinho para fora e as narinas também. E ele continua respirando, O buraquinho está para fora, então consegue puxar o ar, tá? E aí, entraríamos então nas aves, mas não respira dentro d'água. Não respira dentro d'água. Mas ele continua ali, cadê? Ele fica aqui, com a cabecinha quase dentro d'água, só que a narina dele, ela tá um pouco erguida e tá para cima. É como se fosse a gente, né, pegando aqui a nossa cara, puxando para cima e colocando o nosso nariz para fora da água. É mais ou menos isso, certo? É como se fosse quase que um snorkel, justamente. É como se fosse um snorkel. Ele continua ali, com o nariz para cima, tá quase totalmente dentro d'água, só tem o olho para fora e as narinas, e continua na dele lá, de boaça. E aí é isso. Infelizmente não vai dar pra gente fechar hoje, né? Porque já é 1h57. Então eu vou fazer um vídeo para colocar no YouTube com essa parte de aves e com a parte de mamíferos. Vai ser curto. Acredito que, uns 20 minutos eu termino. E aí vocês podem dar uma olhada depois. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Lembrando que eu vou colocar no sistema ainda hoje, né, no final do dia, a atividade valendo a nota parcial do quarto bimestre de vocês, tá? Como ela é um pouquinho mais extensa, eu vou deixar uns 3 semanas, mais ou menos. Vai só uma tabela que vocês têm que preencher. Só que tem várias informações, então vai tomar um pouquinho mais de tempo. Então vão fazendo com calma, vão aproveitando as aulas. Tem que imprimir a tabela? Não precisa imprimir não, porque vai ser muito grande, eu acho. Pode ser fazendo no computador. Ou então, quem quiser também, pode fazer numa cartolina e mandar uma foto. Tá? Pode só olhar como é que é a tabela, faz numa cartolina, coloca lá as características, tira uma foto e me manda. Pode ser também. Mas o importante é que vocês tentem completar todas as células da tabela com as informações, tá? E desenvolvimento do quê? Do quê, Hannah? Rápido, só tem 1 minuto.
Não vai dar para responder. Enfim, vou finalizar então aqui a gravação. E assim que eu sair da sala, eu faço a gravação das aves.